A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, que a bênção de Deus, nosso Pai, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui nesse momento trazer uma palavra para as nossas vidas, que está escrito na Bíblia Sagrada, que é e contém a palavra de Deus. Isaías 45, versículo 22, diz assim, Isaías 45, versículo 22, olha o que diz. Olhai para mim e sereis salvos. Só essa parte, a parte A do versículo, né? Olhai para mim e sereis salvos. Foi o próprio Jesus que, quando esteve aqui, como homem, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E só é salvo quem olha para Deus. Porque Deus, ele tem a salvação. Deus, ele garante a salvação. Deus enviou a salvação. Então, quando eu estou olhando para Deus, é sinal que eu estou perseverando em olhar para Deus. E quando Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, Jesus estava dizendo, aquele que estiver olhando para mim, aquele que estiver olhando para a minha palavra e perseverar até o fim, será salvo. E aqui o profeta Isaías, há mais de 700 anos atrás, ele já dizia que o homem, a humanidade, precisa olhar para Deus. Porque a Bíblia vai dizer, em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, da nossa redenção, da vida eterna. E Isaías está dizendo, na sua época, no seu tempo, para o povo de Israel. Porque o povo estava deixando de olhar para Deus, deixando de olhar para a palavra de Deus, e estava olhando para as coisas da terra, as coisas perecíveis, as coisas passageiras. E o profeta Isaías estava chamando a atenção do povo. Olhai para mim e sereis salvos. Porque só Deus é que garante a vida eterna, a salvação. E aqui está dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Porque só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus que criou os céus e a terra. Isaías já estava chamando a atenção do povo. Olhai para mim e sereis salvos. Porque o povo
estava olhando para os deuses aqui da terra. O povo estava olhando para as imagens aqui da terra. Está aqui na Bíblia. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Ou seja, o povo estava olhando para um Deus aqui da terra, um Deus chamado homem, um Deus chamado pedra, madeira, bronze, prata, ouro, dinheiro, orgulho, soberba, avareza, ganância, mentira, engano. O povo estava olhando para o Deus aqui da terra. E Isaías está chamando a atenção do povo. Olha, vocês estão olhando para os deuses aqui da terra? Esses deuses não vão garantir a salvação, a vida eterna. Porque esses deuses que vocês estão olhando vão perecer. O dinheiro, a madeira, a pedra, o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Isto tudo vai perecer, vai passar. Não são deuses verdadeiros, como está aqui na palavra. Está aqui, ó, versículo 16. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Está aqui na Bíblia. Então o povo de Israel estava deixando de adorar o Deus Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus, para fabricar um Deus de madeira, de pedra, de bronze, de prata. E esses deuses são falsos. Tem olho e não vê, boca e não fala, ouvido e não ouve, pés e não anda, mãos e não apalpa, som nenhum sai da sua garganta, não tem espírito nenhum de vida. Está aqui na palavra do Senhor. É a Bíblia que está dizendo. Isaías 45 está aqui, ó. É a palavra do Senhor. Então, Isaías é usado pelo Espírito de Deus para chamar a atenção do povo. Porque o povo deixou de olhar para Deus, o Criador do céu e da terra, para olhar para os deuses aqui da terra, os deuses que eles estavam fabricando. Eles estavam vendo com os olhos aqueles deuses, mas eles mesmos é que fabricavam, eles mesmos é que faziam aqueles deuses para adorar, para servir, para se prostrar diante deles e venerar eles. Aí Deus usa o profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvo. Ou seja, esse Deus garante a salvação após a morte. Esse Deus garante a vida eterna após a morte. Esse Deus garante a entrada no céu pelas portas após a morte. Esse Deus garante o descanso eterno após a morte. Então o profeta Isaías está chamando a atenção do povo: olhai para mim. E sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então Deus está dizendo, ó, não tem outro Deus que possa garantir a vida eterna, a salvação, a entrada no céu, o descanso eterno. Não tem. Então a palavra de Deus está dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus além desse Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha que coisa linda. Então em Hebreus 2, 12, versículo 2, olhai para Jesus. Olhai para Jesus.
o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então temos que olhar para Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, que veio à Terra. Diz a Bíblia, Ele sendo Deus, se humilhou a si mesmo, tomou a forma de homem, sendo servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, mas ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, Ele venceu o mundo, Ele venceu toda a potestade, todo o principado. Ele é o próprio Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um só. Está na Bíblia. Jesus é o nosso Deus. Então por isso que Hebreus, Paulo, aliás, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que é anônimo, ninguém sabe. Mas Hebreus 12:2 está dizendo. O escritor está dizendo a mesma coisa que o profeta Isaías está dizendo, só que Isaías, ele falou de uma forma diferente, né? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aquele Deus que Isaías está falando é o próprio Cristo. E o escritor aos Hebreus está dizendo, olhai para Jesus, olhai para Deus e sereis salvos, sereis perdoados, sereis transformados, sereis curados, sereis libertos, sereis transformados. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Então, para quem você está olhando? Para quem você está olhando verdadeiramente? Se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo entre as nações, se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo na natureza, se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo na sociedade, se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo na política, se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo no sistema, na mídia, se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, se nós olharmos para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Fome, peste, doenças, terremotos, maremotos, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra, e por aí afora vai. Morte, violência, né? Imoralidade, impureza, né? Se nós olharmos para essas coisas, vamos desanimar, vamos ficar frustrados, vamos ficar sem expectativas, sem esperança, sem fé. Mas quando nós olhamos para Deus, como diz o profeta Isaías, para o povo de Israel que estava se desviando, deixando de olhar para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que além dele e depois dele não tem. Então, se nós deixarmos de olhar para Jesus, como diz Hebreus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente, não é somente olhar. Não basta somente olhar para Jesus e não ter a firmeza de ir até o fim, de perseverar até o fim. Não basta somente olhar para Jesus. Tem que olhar mais firmemente. Vem as guerras, vem as pelejas, vem as batalhas, você está firme olhando para Jesus. Vem os problemas da vida, as dificuldades, as adversidades, você continua firme olhando para Jesus. Então não basta somente olhar para Jesus e não perseverar até o fim. Ele disse, aquele que olhar para mim e perseverar até o fim, será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que importa é caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, disse Jesus.
Então é a Bíblia que diz, não basta somente olhar para Jesus. Você tem que olhar, mas com firmeza. Sabe? Olhar com firmeza. Vem os vendavais da vida, as tempestades, os furacões, mas você está firme. Você não sai daquele lugar. Como diz a Bíblia, os que confiam no Senhor, os que estão olhando para Deus, para Cristo, está lá escrito. Os que confiam no Senhor, você vai ser como o Monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Então, tem que olhar para Jesus, como diz a palavra. A Bíblia diz que um dia Zaqueu desejou no coração ver Jesus, olhar face a face, cara a cara, olho a olho com Jesus. E quando Zaqueu desejou olhar para Jesus, ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi regenerado, ele foi transformado. Mudou totalmente, porque ele deixou de olhar para o dinheiro que ele ganhava, enganando e sendo enganado. Zaqueu deixou de olhar para a riqueza, porque ele era rico. Zaqueu deixou de olhar para a sua posição social. Zaqueu deixou de olhar para si mesmo. Zaqueu deixou de olhar para os seus bens terrenos. Zaqueu deixou de olhar até para a sua própria profissão. E passou a olhar para Jesus. E quando ele olhou para Jesus firmemente, ele foi transformado. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Então o que Isaías está dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Então Zaqueu foi salvo, porque ele deixou de olhar para as coisas do mundo, para o seu ego, para o seu orgulho, para a sua avareza, para a sua ganância, e focou o seu olhar em Jesus. E quando ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, ele foi salvo, porque foi o próprio Jesus que disse, hoje veio salvação a esta casa. Porque Zaqueu se arrependeu das suas mazelas, dos seus pecados, dos seus enganos, das suas mentiras. Né? A Bíblia diz também que o ladrão da cruz, Dimas, na última hora, né, ele teve ainda a chance, ele confessou Jesus. Se com a tua boca confessares a Cristo, no coração crer, será salvo. O ladrão da cruz confessou e creu no coração. Então ele teve a chance de confessar, de falar e de crer no coração. A Bíblia diz que ele estava na cruz, do lado direito. Ele olhou para Jesus. Diz a Bíblia que ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro ladrão olhou para Jesus? Até olhou para Jesus, mas não foi salvo. Então não basta somente olhar para Jesus. Não basta somente olhar para Jesus. Tem que crer no coração e que confessar com a boca. Aquele outro ladrão, ele olhou para Jesus, mas ele não creu no coração e nem confessou com a sua boca que Jesus era o Filho de Deus. O que ele disse? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele blasfemou de Cristo, ele não creu na palavra de Cristo, ele não creu que Cristo era o Messias, o enviado de Deus. Então não basta somente olhar para Jesus, tem que olhar e crer no coração, como diz Paulo. E confessar com a boca. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então não basta somente olhar para Jesus, tem que olhar para Jesus firmemente. E o que é estar firmemente? É crer no coração e confessar com a boca. Então o ladrão da cruz, ele creu no coração e confessou com a boca. Ele olhou para Jesus e ainda ele repreendeu o outro ladrão. Você nem ainda temes a Deus?
Você ainda nem temes a Deus, estando na mesma sentença? Esse nenhum mal fez, é justo. Nós, eu e você, estamos aqui porque merecemos os nossos atos e pecados. Então aquele ladrão da direita, Dimas, ele creu no coração, confessou com a boca, olhou para Jesus firmemente. Ali ele foi salvo. Senhor, lembra de mim. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo, porque você creu no coração, porque você confessou com a boca que eu sou o Cristo, que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador, você está salvo. Hoje mesmo você alcança a salvação. Entra no reino do céu. Entra no paraíso comigo. Olha que coisa linda. Então o que Isaías está dizendo, olhai para mim e sereis salvos. E Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos também desejou ver Jesus. Foi à noite. E para ver Jesus não importa se é de noite, se é de manhã, se é de tarde, se é de madrugada, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa. O importante é olhar firmemente para Jesus, crer no coração e confessar com a boca. E Nicodemos foi e teve a conversa com Jesus. Jesus conversou com ele e ele conversou com Jesus. E quando terminou a conversa, quando ele ouviu aquelas palavras, a Bíblia diz que Nicodemos se converteu. Porque ele desejou, eu quero ver Jesus. Foi lá à noite e ele viu Jesus, homem, mas também ele viu Jesus, Deus. Porque Jesus veio nas duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. E Nicodemos foi salvo, porque a conversa que ele teve com Jesus mudou a sua história, mudou o seu destino. Então, olha para Jesus. Volte desviado, filho pródigo, afastado. Você que ainda não aceitou, não creu, basta olhar para Jesus, está aqui, ó. Olhai para mim e sereis salvos. É só isso. Não tem nenhuma dificuldade. Não tem nenhuma fórmula, nenhuma mágica. É só olhar para Jesus. Como diz aqui a palavra, Isaías, olhai para mim e sereis salvo. Olha aqui, se você olha para o homem, você pode ser decepcionado. Se você olha para a religião, pode ser decepcionado. Se você olha para os governantes, pode ser decepcionado. Se você olha para a sociedade, pode ser decepcionado. Se você olha até para a sua família, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos, você pode ser decepcionado. Mas se você olha para Deus, se você olha para Cristo, firmemente, crendo no coração, confessando com a boca que Ele é o Senhor, você será salvo. Está na Bíblia, é a Bíblia que diz, é a palavra do Senhor que diz isso. Então, e aí, ó, medita nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Compartilha essa palavra em nome de Jesus, porque essa palavra não é minha, não é sua, não é da religião, nem do homem, nem do sistema, nem das nações. Essa palavra é a própria palavra de Deus, porque foi o próprio Jesus que disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Essa palavra não vem da boca do homem, não vem da boca do diabo, não vem da boca da religião, do mundo, vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem só de água viverá o homem, nem só de dinheiro viverá o homem, nem só das coisas materiais viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse, passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Seca-se a erva, diz o profeta Isaías, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste, permanece eternamente. Olha que coisa linda. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então, meu irmão, medita nessa palavra, você que está
ouvindo, vai ouvir essa mensagem, olha para Deus, somente para Ele. Olha para Jesus, somente para Ele, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele veio ao mundo, em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Está escrito em Hebreus. E Pedro chega a dizer, Ele nunca cometeu pecado, da sua boca nunca saiu engano. E pelo seu nome, disse o evangelista João, pelo seu nome são perdoados os nossos pecados. E ele diz mais, se confessarmos, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus faça companhia para você, para sua família, sua casa, o povo de Deus. Amém, meus irmãos? E não se esqueçam, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh glória, a paz de Cristo. Até a próxima. Glória a Deus.